Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Renildo aqui para mais uma resolução da prova do Enem 2025, certo? Lembrando que em cada questão eu busco trazer os principais conhecimentos e habilidades que você precisa ter para resolver esse tipo de questão, tá bem? Então, se você gosta e curte aprender conteúdo de física por questões, você está no canal certo, tá? Então, comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho lá para que você possa receber a notificação sempre que a gente tiver vídeo aqui, tá certo? Então, fica de olho então na nossa resolução. Bem, aqui eu tenho uma questão, a questão 113, tá certo? Os principais conhecimentos dessa questão, ela vem tratar aqui a questão de campo elétrico, tá certo? Se você conhece o que é uma carga elétrica, né? E também se você consegue entender a interação do campo elétrico com a carga elétrica, né? Então, esses conhecimentos são abordados aqui, o Enem quer saber se você sabe, tá? Em relação às habilidades, além da interpretação científica do texto, né, que o Enem quer que você tenha aqui, obviamente, né? Tem em relação se você conhece esses conhecimentos dentro de tecnologias, né? Ou seja, aqui você tem um tubo, né? Um tubo de televisões antigas, como eles funcionam, né? Então, ele quer saber exatamente se você tem essa habilidade de relacionar o conhecimento científico com tecnologias, tá certo? Então, essa é a habilidade principal aí do Enem, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos ler a questão e depois ver os principais conceitos aqui, tá? A questão 113, ela fala o seguinte, ó, tem uma figura 1, que é essa figura logo abaixo aí, tá? Ela apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento na posição A, então eu tenho aqui esse filamento na posição A, libera elétrons por efeito termiônico, tá certo? Esse efeito termiônico, no caso ali, ele é um material, né, que ele vai ser aquecido, né, e vai emitir elétrons por estar aquecido, tá certo? Então, seria exatamente isso. Mas se você não lembrasse disso, era só lembrar que libera elétrons, tá? Libera elétrons é o que importa aqui, tá? Esses elétrons formam um feixe estreito, né? Que é acelerado por um campo elétrico em direção à parte interna da tela, né? Então ele vai vir aqui nessa direção, tá certo? E aí a gente continua. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por um campo elétrico na região B. Então, quando ele vai passar aqui o feixe, né? Ele vai passar aqui por um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico está sendo representado aqui na figura 2, já já a gente chega nele, tá? Atingindo em seguida a parte interna do tubo, da tela do tubo, né? A qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons, certo? Então aqui o material, está aqui a representação do tubo, né? Dando continuidade, então, ele diz o seguinte, ó, na figura 2, né, a carga negativa representa o feixe de elétrons, né, que é acelerado. Então eu tenho a carga negativa, que ela vai interagir com esse campo elétrico, posteriormente atinge um ponto da tela, né? O campo elétrico na região B, né, apresenta a seguinte configuração, então ele está mostrando aqui o que está lá no tubo, né? Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons, tá? Então, antes de a gente resolver essa questão, vamos tratar aqui dos principais conhecimentos, tá certo? Primeiro, uma carga elétrica, né? Aqui, no caso, a gente está falando de elétrons, tá certo? Elétron tem carga negativa, tá certo? Se você não lembra de elétron, é só lembrar daquela aula do professor de química, o professor de física deu para você, que eu tenho um átomo, né? E no átomo eu vou ter os prótons no núcleo, né? Os nêutrons, e ao redor ali eu tenho a eletrosfera, que é onde está presente os elétrons, né? Então, os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Nesse caso aqui, a gente está tratando de um elétron, e esse elétron, obviamente, ele está em movimento, tá certo? E ele tem carga negativa. Perfeito, professor, eu entendi o que é uma carga elétrica, certo? Então vamos para frente, certo? O próximo conceito que você precisa saber para fazer essa questão é o conceito de campo, tá certo? Então, por exemplo, vou dividir aqui. Toda carga negativa, certo? Quando ela está aqui, ela possui um campo, tá? Esse campo a gente vamos colocar aqui na forma de solzinho, tá? Saindo, no caso entrando, né? Entrando aqui, então ele tem essa cara aí, o campo elétrico ao redor de uma carga negativa, tá certo? E uma carga positiva, certo? Ele tem essa carinha aqui, que é idêntico à outra,
A diferença é que vai estar saindo, né? Então, sempre que você vê uma carga ou um conjunto de cargas ali, uma placa positiva, o campo elétrico vai estar saindo dela, tá certo? Legal, professor, entendi. E aí a gente entra na questão do campo elétrico uniforme, que ele está sendo tratado nessa questão. Então, se eu tiver aqui ó, um conjunto, certo, de uma placa negativa, né? Deixa eu só apagar aqui. Negativa, certo? E outro conjunto, né? Ou seja, uma placa carregada positivamente, tá certo? Você vai ter o campo elétrico saindo da carga positiva e indo em direção da carga negativa. É isso que vai acontecer aqui, ó. E aí nesse caso aqui a gente vai dizer que o campo elétrico ele é uniforme. Por que, professor, o campo elétrico é uniforme? Em qualquer região aqui, ó, desse espaço dentro a carga, esse campo elétrico ele tem o mesmo valor, né? Então ele vale o mesmo, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de campo elétrico uniforme, tá certo? Tranquilinho? Show de bola, pessoal. Entendi o que são campo elétrico, que são cargas. Legal. Aí agora, pessoal, o Enem quer saber de você, tá certo? Como essa carga aqui interage com esse campo aqui, certo? Ah, é, professor. Ele quer saber se você sabe como há essa interação, tá certo? E aí a interação do campo elétrico, vamos começar aqui pela carga positiva, certo? Eu tenho aqui a carga positiva, vou colocar só uma linhazinha de campo, tá? E aí eu tenho um campo elétrico aqui, certo? Quando eu coloco uma carga negativa aqui, que no caso nosso elétron, certo? Elétrons, eles querem ser atraídos por carga negativa, né? Tá? Então, eu vou ter aqui, nesse sentido aqui, ó, uma força elétrica de atração. Ah, professor, legal. Então, quando um próton está perto de um elétron e são atraídos, exatamente, porque vai surgir aqui o que a gente chama de força elétrica. Isso, legal, professor, entendi. E se fosse uma carga negativa, professor? É a mesma coisa, só que nesse caso, como o campo elétrico está entrando, né, certo? Nesse sentido, quando eu colocar aqui, ó, a minha carga negativa, você não vai ter mais a força elétrica querendo ir naquela direção. Você vai ter a força elétrica naquele mesmo ponto, só que agora nesse sentido aqui. Ah, professor, entendi. Legal. Perfeitamente. Então vai haver uma atração ou uma repulsão. Isso mesmo. Legal. Bacana. E aí, ó, como é que relacionamos isso, né? A gente diz o seguinte: se você quer determinar essa força elétrica de interação entre o campo elétrico, tá? E essa carga de prova, obviamente, certo? Você vai determinar a partir desta equação aqui, que é a forma do Fick, né? Que a gente chama, tá? Que vai relacionar a força elétrica, a carga e o campo elétrico, tá certo? Lembrando que isso aqui está no formato de vetor, eu costumo colocar em módulo a maioria das coisas, tá? Tranquilinho? Show de bola, professor. Entendi perfeitamente. Então é assim que ele vai interagir. Só que, professor, na questão ali o campo elétrico está para baixo, exatamente. Por que acontece? Nesse caso, voltando aqui para esta figura, certo? Essa figura aqui, ó, tá? Quando a carga elétrica, no caso aí o campo, a carga negativa, né? Ela vai entrar aqui dentro, ó, com uma certa velocidade, e ela vai formar um ângulo de 90 graus. Aí é só você pensar, né? Ela vai entrar no lugar onde tem várias cargas negativas ali, vão atrair ela, né? E aí a trajetória dela vai fazer uma mudança, ó, certo? Como se fosse um semicírculo, né? Ou seja, a carga negativa vai ser atraída pela positiva, né? Só lembrar desses conceitos fáceis, né? A dica é essa, tá? Então, feito isso, né, meus queridos, entendendo esse contexto aqui, a gente pode e consegue fazer esse tipo de questão. Veja que eu tentei focar na máxima parte teórica possível, porque a parte de eletrostática, tá certo? Ela tem muita conta, tem parte muito matemática, tá certo? Mas a gente aferiu aqui as questões teóricas principais, tá certo? Então, olhando aqui para a questão, tá certo? Se aqui, ó, tá dizendo que eu tenho essa parte aqui para cima, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Parte aqui para cima, certo? Que é exatamente isso aqui, ó, tá? Então, quando o elétron ele vem para cá, ou seja, se a gente tem isso aqui, significa que essa parte é o que, pessoal? Ah, professor, você falou que é a parte positiva, exato. E essa parte aqui é a negativa, exatamente. Certo? Então, ele não vai para cima.
certo? Então, meu elétron não vai curvar para cima, ele vai ter que curvar para onde? Para baixo, certo? Então, ele faria esse processo aqui, ó. Quando ele fosse passar aqui nesse campo elétrico, certo? Ele ia ser desviado para baixo, ó. Ou seja, para a região do campo 2, para a região 2 lá do painel, tá certo? Professor, ele poderia desviar para 1, ou para 3, ou para 4? Claro que sim. Vai depender de como está a relação ali do campo elétrico. Como o campo elétrico vai estar para cima da folha, então ele vai fazer essa direção. Se fosse o contrário, aí seria para 1, né? Se ele estivesse entrando na folha, né? Ou saindo da folha, né? Então tudo isso vai determinar o sentido aí que o elétron vai para frente, vai vai atingir lá o painel, tá certo? Então a gente fica aí com a alternativa letra B de bola, tá certo? Então se você gostou, tá? Tem alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo ou pode falar diretamente comigo lá pelo Instagram, tá bom? Pois um abraço para você e até a próxima.